Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e este é o culto da terça-feira, um culto no qual aquele conteúdo, aquele programa, Conversas Bíblicas, está inserido. É um culto doutrinário, é um culto onde você aprende mais sobre a Palavra de Deus e as suas orientações. E eu convido você a viver conosco hoje uma experiência maravilhosa, participando desse momento, orando, cantando louvor ao Senhor, atento àquilo que é a mensagem que vai ser transmitida a partir do ensino desta noite. Nós vamos dar início a esse momento com uma oração. Aqueles que puderem, eu convido a estarem de pé para nós orarmos ao Senhor, uma oração de invocação. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Colocamos nossas vidas diante de Ti, pedimos a Tua bênção, perdão dos nossos pecados, a condição de entrarmos em comunhão contigo e alcançarmos, ó Pai, o Teu ensino. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqueles que estiveram de pé podem se sentar e nós vamos agora cantar um louvor ao Senhor. Daqui a pouquinho, após o louvor, o pastor Amadeu Loureiro vai estar conduzindo o Conversas Bíblicas de hoje e você vai saber o tema que será abordado no Conversas Bíblicas. Então nós vamos cantar um louvor e, na sequência, o pastor Amadeu Loureiro estará na condução desse conteúdo. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal aberto, canal 126 da TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo aqueles que nos veem pelas nossas plataformas lá do YouTube. Não só os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, os nossos outros irmãos também, de outras igrejas que gostam e assistem aos nossos programas, a todos. A paz do Senhor. Estamos novamente para dar continuidade àquele programa da semana passada sobre a ministração dos anjos. Continuamos aqui com a presença do pastor Wallace Rossetti, pastor Marcelo. Nós vamos falar nesse programa agora, então, a experiência, isso é muito importante. E aí nós vamos começar com o pastor Marcelo. A ministração dos anjos. Pastor Marcelo, pastor Wallace falaram no evento passado, no Velho Testamento, no Ministério de Jesus e na vida da igreja, como está descrito no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje? Hoje os anjos, a ministração dos anjos, faz parte da vida do dia a dia da igreja. Com o véu que foi rasgado, a igreja hoje ela vive uma experiência muito marcante com dons. E uma coisa interessante, Amadeu, por que tantas visões com anjos? As crianças, as irmãs, os jovens, os pastores, isso está muito ligado ao momento profético que a igreja está vivendo. Sempre nos momentos mais marcantes da igreja, em momentos proféticos de grandes acontecimentos, começa a ver na vida do povo do Senhor uma grande aparição de anjos, ou seja, uma grande movimentação de anjos. Por quê? Porque algo está para acontecer. A gente vê isso claramente no início da igreja, no ministério de Jesus, no nascimento do Senhor. Então, por que tantas aparições de anjos, toda essa movimentação? É porque está para acontecer um grande acontecimento, um grande evento, que é a volta do Senhor Jesus.
Então, toda essa intensidade, não só de visões como aparições de anjos, é preparando a igreja e anunciando ao mundo o que em breve vai acontecer, a grande profecia, que é a volta do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amadeu, você está falando da experiência de anjo na vida da igreja. Eu me lembrei aqui, né, durante o programa, de uma experiência, talvez tenha sido uma das primeiras experiências minha com anjos, com a experiência dom de visão vendo anjo. Nós estávamos no início da nossa jornada na igreja, Marcelo, lembro lá em Bento Ferreira, e um belo dia o Senhor visitou a minha esposa em sonhos e mostrou que nós estávamos num caminho e alguém nos perseguia com o intuito de nos atingir. E nós corríamos desesperados, como é que vamos fazer? E no caminho, um ser, nós hoje sabemos que era um anjo do Senhor, nos entregou uma arma. E quando nós olhamos para a arma, era uma arma que dentro dela não tinha bala, tinha sangue. O que nós vamos fazer com isso? E o anjo, e o Senhor falou, quando ele vier te atacar, você espirra esse sangue nele. Olha só. E aí, quando o sujeito que vinha nos atingir chegou perto, nós pegávamos e apertávamos. E quando aquilo batia, a pessoa desaparecia, destruía. E aquilo ficou na nossa cabeça, né? O que é isso? E chegamos na igreja e procuramos um pastor, nós estávamos, conversamos com um diácono, ele nos explicou, falou, ao longo da jornada que vocês vão ter, eu glorifico o Senhor, o diácono teve discernimento, né? Ao longo da trajetória vai surgir muitas situações e vai ser esse recurso que vai dar o livramento, é o clamor pelo sangue de Jesus. Então aprendi o clamor pelo sangue através de uma ministração de anjo, que veio me trazer a informação. Na verdade, para você que está assistindo, aquilo que o pastor viu no sonho, e isso o senhor usa muito, como figura, não é? Porque o sangue é a figura do Espírito que opera, não é? Quando você clama pelo sangue de Jesus, você está clamando por uma operação do Espírito Santo, porque Jesus derrama o seu sangue, derramou o seu Espírito, tal, sua vida. Isso é muito interessante. Mas olha só, nós falamos, né, sobre a igreja primitiva. Marcelo, você sabe uma grande dificuldade que às vezes há até nos crentes. Pensam que pensam que o período da graça se fechou biblicamente no livro de Atos dos Apóstolos. Isso é o maior equívoco. O livro de Atos dos Apóstolos Lucas escreve, faz uma narrativa de 30 anos, mas ele não encerra. Ele faz a narrativa do início da igreja, mas em momento algum a Bíblia fala do encerramento do período da igreja ali naquele momento do primeiro século, da igreja primitiva. Isso é um erro absurdo, até um desvio da fé, porque na verdade o que a Bíblia diz é que isso vai acabar com o arrebatamento da igreja. Então, de lá, daquele período até nós, todo o processo continua, toda a operação continua. Então, os anjos que ministraram na igreja primitiva são os mesmos anjos que estão ministrando hoje, né? A operação é a mesma e a situação é a mesma. Eu me lembro de um irmão que, um pastor, que ele subiu no púlpito, ele, antes de clamar, o senhor disse assim, vou abrir a cortina. Uma cortina? Não tem cortina nenhuma aqui, poxa. Aí quando ele ajoelhou e clamou, que ele se colocou de pé e a igreja sentou, ele viu que a cortina começou a se abrir, era uma cortina invisível. Quando a cortina abriu, rapaz, ele olhou no meio da igreja, tinha uma ministração de anjos, Marcelo, incrível. Que maravilha. Então veja uma coisa, todos os nossos cultos, e é bom que se diga isso para a igreja, todos os nossos cultos, nós clamamos pelo sangue de Jesus, ato contínuo tem a ministração de anjos. Nós não vemos, às vezes, o senhor abre os olhos de alguém para ver, mas há uma ministração de Amadeu, anjos. eu lembrei de uma já tem vários anos isso, aqui em Jaburuna, eu era de Vitória e vim assistir aqui, não sei se você está lembrado disso, nós estávamos no culto, na reunião de obreiros, e o senhor deu uma visão
você que transmitiu até, que enquanto nós estávamos ali louvando e orando, havia uma guerra, uma luta, uma guerra entre daqueles que eram do Senhor e dos que não eram, né? E até você deu discernimento que enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando a nosso favor, né? Os livramentos, os atos de justiça de Deus, né? Então, é justamente esse mistério que cerca, principalmente esse momento da igreja está vivendo, né? E a gente encontra uma operação de anjos também muito ligada ao louvor. Isso. Há muitos louvores que eles foram ditados por anjos. Até a palavra, quando se refere ao louvor em relação aos anjos, fala dos serafins. Os serafins, quando aparece na palavra, é ligado ao louvor, à adoração. Então, há muitos louvores que foram ditados por anjos. Aquele louvor da nossa coletânea, o Dai Glória a Deus, onde apareceu o pastor num sonho, foi ditando para ele. Interessante como é que é a obediência do anjo. Ele foi ditando e ele foi escrevendo, o anjo parou. E ele continuou escrevendo o louvor. Aí o anjo botou o dedo até onde ele tinha ditado. Até aqui o Senhor te deu. Daqui para cá é por sua conta. O que você escolhe? Ele, não. Vou ficar até aqui. Eu vou ficar até aqui e tira uma história. O anjo foi educado. Digo, olha, a ordem que eu tenho para você é até aqui. Se você continuar, isso aí não é comigo mais. O problema seu é com quem me deu a ordem. Isso é muito interessante. E há essa operação de anjos durante o louvor. Agora, eu queria conversar com vocês também numa outra... No evento primeiro, nós falamos, o pastor Marcelo falou, depois o Wallace também falou, os anjos são ordenados, eles são extremamente obedientes. Então eu vou contar um fato na minha igreja. Dentro disso, os anjos são extremamente obedientes. E ontem eu dei uma palavra lá na igreja de Castanheiras, eu estou lá agora, lá ajudando os irmãos lá em Castanheiras. Eu falei para as nossas irmãs, nossas queridas irmãs, eu disse para elas uma coisa, é o seguinte, veja, há uma diferença, Wallace, a gente fala com todo respeito, os nossos irmãos sabem, entre o culto online e o culto presencial. Nada impede o culto. Nós já falamos isso quando eu e Marcelo falamos sobre o culto aqui. Às vezes o irmão está de plantão, os irmãos às vezes está no táxi, às vezes o irmão está no hospital, às vezes não. Então é muito importante o culto, ele deve continuar o culto online. Mas se você tem possibilidade, condição de ir ao templo, não deixe de ir ao templo. Porque há certas ministrações, e eu vou contar a experiência aqui, que elas vão acontecer no culto presencial, na comunhão dos irmãos. Eu estava na igreja de Vila Velha 1 e na porta da igreja, antes de começar o culto, tinham duas irmãs conversando. E elas eram de grupo de intercessão, irmãs muito usadas. E uma disse para outra, menina, mas eu estou tão cansada. Aí eu estava na porta, Amadeu, me dispensa culto hoje, eu quero ir embora, estou muito cansada. Eu trabalhei hoje até quase 6 horas, ela era gerente de banco. Ela falou, eu falei, olha, eu não posso dispensar ninguém, vocês têm que consultar o senhor, ver o que o senhor quer da vida de vocês, só isso. E a outra disse, menina, eu também passei mal esses dias todos, hoje não estou passando bem, não estou me sentindo bem, você está cansada e eu estou doente, então, eu também acho que vou para casa e tal. Vocês consultam, tudo bem. E elas foram para casa. Durante a reunião e tal, tinha um irmão muito usado. Quando eu comecei o culto, reunião e tal, ele falou, disse assim, Amadeu, eu tive uma visão interessante, não estou entendendo nada. Qual a visão? Rapaz, tem 2 anjos aqui. Aqui do lado, aqui tem 2 anjos. Um traz nas mãos uma pasta, como se fosse um processo. Uma pasta na mão dele. E o outro traz uma bandeja cirúrgica. Aquelas bandejas de cirurgia, pequena cirurgia, no hospital tem muito, aquelas bandejas de pequena cirurgia. Um estava com a bandeja de cirurgia e o outro estava com um processo na mão. Eu falei assim, e aí? Eles não falaram nada, eles estão aqui um do lado do outro. E você virou e tal. Quando estava
perto de terminar, aí quando estava terminando, ele virou para mim e disse: Amadeu, coisa interessante aconteceu. Eles começaram a conversar. E eu ouvi o que eles estavam conversando. Aí um disse para o outro o seguinte: olha, eu recebi uma ordem para fazer o atendimento aqui no culto. Aí o outro disse assim: eu também. A minha ordem era aqui, eu não posso fazer aquilo diferente daquilo que eu recebi a ordem. Entendeu? Eu tinha, a minha missão nesse processo aqui era um livramento para ela. E o outro disse: pois é, eu ia curar, e eu ia operá-la, ia realizar uma cirurgia nela aqui. E os dois saíram. E o irmão disse assim: ó, eu ouvi o nome das duas irmãs. Uma era fulana de tal e outra era fulana de tal. As duas foram embora. Tá. Uma, naquela semana, ela era gerente do banco. Naquela semana ela foi demitida. E a outra baixou o hospital, teve uma cirurgia de vesícula. Então vejam, os anjos, eles são... isso que é muito importante nós observarmos, porque o senhor pode dar uma ordem ao anjo para ir na sua casa. Tudo bem, ele vai lá na sua casa operar uma ministração. Uma ordem que recebeu. O senhor pode dar uma ordem e o anjo pode ir lá no hospital. Já aconteceu isso várias vezes, lá no hospital, participar de uma cirurgia e tal. Eu estava operando aqui. Muito interessante, um irmão que é médico estava operando e tal, e a paciente que era também uma irmã da igreja, ele estava operando uma irmã da igreja, um cirurgião e tal. Rapaz, ela começou a ter uma hemorragia incontrolável. Pode acontecer essas crises hemorrágicas, sangrando de pulmão, e põe sangue, repõe líquido e tal, e nada. O anestesista falou: não, perdeu o doente, não estou conseguindo fazer de jeito nenhum, rapaz. Ele disse: Amadeu, na hora eu fechei os olhos, fiz um clamor. Quando eu fiz um clamor, que eu abri os olhos, na minha frente um anjo. Ele deu um sorriso para mim e mandou que eu continuasse. Quando eu abri os olhos, que eu voltei, a cirurgia, o sangramento tinha parado. Eu fiquei... Amadeu, ele estava na minha frente, eu vi que o sangramento tinha parado e eu fiquei parado, olhando para a paciente, e o anestesista: rapaz, parou, o sangramento... Cessou o sangramento, aconteceu alguma coisa aí e tal, pode continuar. Eu estava assim, pasmo, porque eu estava vendo o anjo na minha frente. É muito. E Amadeu, né, Wallace, eu acho que vale a pena diferenciar que existe visões com anjos e existe aparições de anjos. Quer dizer, nem todos percebem. Visões com anjos é um dom espiritual, né, um dom de ciência, visões, revelações. Agora, a aparição de anjo não é uma visão, você vê como se tiver uma pessoa. Como diz Hebreus, muitos hospedaram anjos sem saber. Eu acho que um bom exemplo disso é quando o anjo vai tirar Pedro da prisão. Certo. Porque o texto fala assim: e Pedro pensava que estava tendo uma visão e não sabia que era real. Então, e o anjo, apartando-se dele, abriu os seus olhos e ele viu que era real. Então ele não estava tendo uma visão, era um anjo mesmo que apareceu. Mas até conta muitas experiências assim, de anjos que aparecem alguém, e é interessante. Geralmente, quando é uma aparição de anjo, durante o momento você não percebe que é um anjo. Você conversa, ele te dá uma informação, como foi o caso de Pedro. Só depois que você percebe. Uma irmã nossa, muitos anos tentando engravidar, e ela não conseguia, já tinha até desistido. Ela ia todos os dias à madrugada, e ela acordou para ir à madrugada. Quando ela abriu a porta, tinha um anjo do Senhor. Ela olhou para ela assim, ele falou assim: você está grávida. Quando ela virou para falar com o marido, chamou o marido, né? Aí ele olhou, já tinha ido. Foi fazer o exame, ela estava grávida. Aí, então é uma aparição de anjos, né? Que aparece em momentos específicos, que são momentos importantes na vida daqueles que servem ao Senhor. É muito especial, realmente. Só mostrando, irmãos, a igreja,
a linha, quer dizer, hoje o pastor Marcelo falou muito bem, a intensidade das ministrações de anjos hoje, até por causa do momento profético que nós estamos vivendo, não, Alisson? É verdade. Nós tivemos recentemente, há 2 semanas atrás, uma vigília na igreja que o senhor orientou sobre dons espirituais. Uma igreja cheia. E no momento, numa glorificação de uma irmã, o senhor mostrava que o anjo ele ia ao encontro de 3 irmãs. E uma delas não estava na igreja, ao contrário até, né? Uma irmã não estava. E o anjo ia até na casa dessa irmã, porque o senhor precisava um recado para ela. Passou o dia, 2 dias depois, morre o filho dessa irmã. E fizemos a parte do sepultamento, né? Imagina uma mãe enterrar o filho, é muito difícil. Só que quando no dia, passado 2 dias que ela foi no culto, os irmãos estavam surpresos como que ela estava consolada. Aí você deu uma revelação à irmã. Aquele anjo da vigília foi preparar ela para esse momento, né? E coisa notável, e a irmã está super confortada, firme no Senhor, né? E as operações nas outras foram diferentes, né? Então, o anjo, ele sempre tem essa, como falo, em momentos especiais, é um momento de vigília, de comunhão. No momento que a irmã fez uma glorificação ao Senhor, né? Houve uma ministração de quebrantamento e os anjos entraram para trazer o recado para as irmãs. Mas né? Exatamente, essa colocação do Marcelo é importante como a visão e... Essa foi a aparição, porque na o aparição anjo entrando, né? A aparição de anjos até para eventos físicos, incrível, né? Eventos físicos. Aconteceu um caso muito interessante. Nós marcamos, o senhor marcou uma vigília lá no Manaim. E o senhor disse, eu quero, como diz assim, o horário 10 horas da noite. Eu não quero que ninguém... Não, eu quero, como se diz assim, rigor nesse horário, tá? E um pastor saiu, tal, daqui de Vitória, subindo ali o Manaim. Na subida do Manaim, logo no meio da montanha lá, o motor apagou. Pousou o carro, tentou, mexeu e tal. Nada. Aí ficou, rapaz, sentou, falei, puxa, olhou 9h30, vou perder a vigília, não vai dar tempo de chegar. Aí passou um carro, o cara parou na frente, viu ele ali sentado, no meio-fio ali, sei lá, do lado, cabeça abaixo. Aí 2 jovens saíram, o senhor está passando mal? Não, carro, estou com uma responsabilidade de reunião, mas o carro apagou e tal. Não, o senhor se preocupe, o senhor vai subir a serra? Não, eu tenho uma corda aqui, eu vou rebocar o carro do senhor. Foi lá, pegou a corda, botou no carro dele, subindo. Quando o carro começou a subir e tal, andou questão de 1 quilômetro, 2, o anjo apareceu do lado de fora e disse para ele assim, manda parar o carro. Aí ele piscou pro camarada, aí o cara encostou, ele parou. Aí ele saiu do carro e o anjo do lado dele. E os rapazes, está acontecendo alguma coisa? Não. E o anjo disse, abra o capô do carro. Ele abriu. Aí o anjo disse assim, você sabe qual foi o seu problema? Aí ele falou, não. E os dois rapazes, sem saber o que estavam entendendo, o pastor ficou doido, tá falando sozinho, pô. Ele falou, não sei. Você esqueceu do clamor. Olha. Aí ele falou, você tem razão. Assim, agora você estenda a mão e faça o clamor. Aí ele estendeu a mão. Clamou os 2 jovens. Os 2 jovens do lado. Olhando sem saber, não tá entendendo nada. Aí ele orou. Aí disse, agora tá tudo certo. Ele foi, fechou a porta. Tá. Do motor, foi, ligou o carro pegou os 2 jovens. O que aconteceu? Ele contou para os jovens. Aí os 2 se ajoelharam. Um era da igreja, desviado. Eu fui da igreja, desviei logo no início da juventude. O outro não era crente, orou pelos 2 se converteram. Então, essa ação, como o Marcelo falou, não só a visão, mas a aparição de anjos em momentos da igreja, a igreja tem muita experiência com isso, é uma coisa... Um momento também especial que sempre há operações de anjos
é na partida dos servos. É muito comum um servo, ele consagrado, uma serva, na hora de partir, ele vê o anjo do Senhor. No quarto ali, o anjo às vezes de vestes brancas. E por que isso? É porque é sempre um momento de insegurança, né? Você está partindo, tem alguém ficando, há algum temor, aí o anjo do Senhor aparece. Até a gente, com o passar dos anos de evangelho, quando ouve um testemunho desse, até sabe que chegou a hora. Quando o anjo aparece, é porque o Senhor está preparando para a partida. Para que ele saiba partir em segurança, partir em paz, na presença do Senhor, né? Irmãos, nós estamos encerrando, então, mais essa etapa desse nosso programa de ministração de anjos, agradecendo aqui o pastor Wallace pela sua presença, Amém, o pastor Amadeu. Marcelo. Todos. É um assunto muito importante, nós vamos continuar nas igrejas vivendo essa grande experiência com o Senhor, aquilo que o Espírito Santo tem nos proporcionado, né? Com os anjos do Senhor, que sempre estão ministrando a nosso favor. A todos, a paz do Senhor. Suba minha oração perante a tua face como incenso. Seja o levantar de minhas mãos como sacrifício da tarde. Escuta-me, Senhor, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Não me deixes caminhar sem ter tua presença, ó Senhor, meu Deus. Se contigo irá minha presença para te fazer descansar. Escuta-me, Senhor, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Escuta-me, Senhor, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. A minha voz quando a ti clamar. Glória a Jesus! Chegamos ao final, então, do culto da terça-feira, do programa Conversas Bíblicas, desse momento de comunhão e de aprendizado. Isso é muito interessante. E nós vamos orar ao Senhor agora, e nesse momento de oração você tem a oportunidade de viver uma experiência com Deus na oração. O Senhor vai ouvir a sua oração. Nós vamos orar juntos, o Senhor vai ouvir a sua oração. Eu convido aqueles que desejarem, puderem, a estarem de pé para esse momento de oração. Senhor Deus, tens nos ensinado tanto em relação à Tua palavra, isso é uma bênção, isso é uma maravilha, porque somos um povo que não vive à deriva, mas estamos, ó Pai, sendo conduzidos pelo Teu Espírito e com a doutrina bíblica colocada de forma tão clara para que nós não erremos o caminho. Te louvamos por isso. Pedimos agora que Tu abençoes cada pessoa que participou desse culto, que assistiu, que viveu esse momento, Senhor Deus, e que aquilo que foi ensinado seja guardado em cada coração. Assim pedimos, nos abençoa, recebe no Teu altar o nosso louvor e a nossa adoração, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que estiveram de pé, se desejarem, podem se sentar, e antes de nós encerrarmos essa transmissão, eu quero chamar a atenção para esse QR Code que está aparecendo na tela. Ele é para a assistência às pessoas que moram no exterior. Como é que funciona isso? É um projeto de assistência espiritual
Daqui a pouquinho eu vou falar para quem mora no Brasil, mas aqui é para quem mora no exterior, tem esse número, tem o QR Code, e você pode ligar, se você desejar, via WhatsApp. O QR Code é para apontar para o WhatsApp, claro, já no número você pode ligar e vai haver um pastor para te assistir. Ele vai te ouvir, vai orar por você, ele vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, tá? Então você tanto pode usar esse recurso, como pode compartilhar com uma pessoa que você conheça e que está precisando dessa assistência. Isso é uma bênção para a sua vida, tá bom? Agora, eu quero falar sobre esse outro QR Code que está aparecendo na tela. Ele é para você interagir conosco. Os nossos conteúdos são interativos. Você pode, para quem está assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, por exemplo, você pode ir lá nos comentários, interagir, ou você pode contar a sua experiência. Você, ao apontar a câmera para o QR Code, o seu celular será redirecionado para o WhatsApp e ali você narra a experiência que você teve com o culto de hoje, com conversas bíblicas de hoje, com aquilo que você aprendeu, que você ouviu, o quanto isso foi bom para a sua vida, o quanto isso te fez crescer espiritualmente. Vai lá, interage com a gente, fala, isso é uma bênção para nós. Nós recebemos isso e isso, inclusive, nos ajuda a organizar os nossos conteúdos, porque a gente sabe o que é que o nosso povo está precisando, o que você precisa mais ouvir e aprender da parte do Senhor. E, por fim, eu tinha dito antes, nós temos esse número que está aparecendo na tela, 0800 707 3076. Nesse número, você tem assistência espiritual para quem está no Brasil. É uma ligação 0800, é uma ligação gratuita, você não paga pela ligação. O procedimento é o mesmo, você vai receber a mesma assistência que você receberia se estivesse ligando do exterior, para aquele primeiro número que nós passamos. E, como em todas as nossas assistências, ninguém vai pedir nada a você. Não vamos pedir nenhuma contribuição financeira, não vamos causar constrangimento, não vamos pedir oferta, não vamos tentar te vender, nada, nem livro, nem revista, nem objeto nenhum, nada disso. É para você receber uma bênção e também você pode compartilhar esse número com alguém que você conheça que está precisando receber uma bênção, tá bom? Vai ser assistido com todo carinho, tá certo? Chegamos assim ao final dessa transmissão, continuaremos com a programação da Igreja Cristã Maranata por esse canal que você está assistindo. Continue acompanhando os nossos conteúdos. A todos, a paz do Senhor Jesus.